Pessoal, lá na nossa primeira aula, a gente falou que o marketing estuda a relação entre empresa e consumidor e tenta otimizar essa relação. Mas a gente viu também que essa relação ela não está sozinha. Existem vários aspectos que influenciam essa relação. E para organizar um pouco as coisas, a gente divide esses aspectos em dois níveis. No nível microambiental, que a gente vai ver depois, que são as forças que conseguem influenciar a relação empresa-consumidor, mas que a empresa também consegue de alguma forma reagir a eles, consegue influenciar essas forças, os fornecedores, os canais de distribuição, os próprios concorrentes. E a gente viu que existe um nível mais amplo de forças, que são as forças macroambientais. São forças que a empresa não consegue nem controlar, nem de longe influenciar. Mas esses fatores sim influenciam a empresa. A gente viu que o objetivo de estudar algo que eu não consigo influenciar é exatamente me moldar a ele para que eu possa aproveitar oportunidades que ele me traz ou driblar ameaças que nascem desse ambiente. Agora, no macroambiente existem muitas variáveis e muitas subvariáveis. É importante ter em mente que nem tudo influencia o meu negócio da mesma forma. Se eu sou uma empresa que importa e exporta, as variáveis ligadas ao câmbio certamente vão me influenciar mais. Então, nem tudo me influencia igual. Depende de que negócio eu estou, que momento eu vivo, que circunstância, que indústria eu estou inserido. Bom, considerando isso, a gente pode lembrar aí de quais são as principais variáveis macroambientais. Primeiro, as variáveis econômicas, é óbvio, se um país cresce mais, cresce menos, tem a moeda mais ou menos estável, isso tem uma influência direta no comportamento de compra do seu consumidor. A renda per capita, isso tudo tem uma influência grande e acaba influenciando a relação empresa e consumidor. Depois tem a questão política. Existem, em cada país, em cada lugar que você faz negócio, existe um conjunto de regras, de leis, de agentes políticos, formais ou informais, que acabam interferindo na sua relação. Você tem alguns exemplos aí, o Código de Defesa do Consumidor, você tem leis que restringem veiculações de algumas categorias de produto, você tem leis que proíbem, por exemplo, vendas casadas, ou seja, existe um ambiente institucional que cria regras para que o jogo aconteça dentro de um determinado mercado, dentro de uma determinada região. E uma empresa precisa conhecer como essas variáveis estão estruturadas, porque elas vão certamente influenciar a maneira como a empresa faz negócio. Depois tem a questão demográfica. De uma forma geral, a demografia estuda a composição e movimentação da população. A gente está vendo acontecer um monte de coisa no nosso mundo e particularmente no Brasil, como aumento da expectativa de vida, inversão da pirâmide etária, inversão de alguns fluxos migratórios. E a gente sabe, dependendo de onde as pessoas estão e qual a idade delas e qual o momento da vida que elas vivem, elas consomem mais ou menos numa região ou mais ou menos de um produto ou outro. Então, a questão demográfica também é relevante. Depois tem a tecnologia. A gente viu vários exemplos em aula de empresas que desaparecem porque a nova tecnologia faz com que o sentido de um determinado produto desapareça. A gente viu coisas mais antigas como a máquina de escrever, coisas de algum tempo atrás como o pager, e a gente está vendo coisas aí como o CD, o DVD ser substituído por tecnologias mais novas, Blu-ray, e até o Blu-ray que já nasceu aí com os dias contados aí. Existem as tendências socioculturais. Uma pessoa tem uma maneira, dentro de uma sociedade, as pessoas têm uma maneira de se relacionar com elas mesmas. Tem uma maneira de se relacionar com o outro. Tem uma maneira de se relacionar com as instituições que cercam essa pessoa. Tem uma maneira de se relacionar com o poder. Tem uma maneira de se relacionar com as questões místicas, com as questões religiosas, com as questões mais amplas ligadas ao espírito humano. E tudo isso tem um impacto na maneira como a empresa faz negócio.
Isso muda os hábitos, isso muda a maneira como as pessoas se comportam ou fazem as coisas. A gente falou bastante, né, sobre a tendência de valorização de uma vida mais saudável, de valorização de padrões estéticos que enfatizam a questão da magreza. Isso tudo acaba tendo impacto na maneira como as pessoas comem, como elas fazem exercício, como elas se comportam ao longo do dia. E, finalmente, o ambiente natural. Uma empresa vive num ambiente físico e ele tem influência sobre algumas categorias de produto. Ou seja, se faz mais frio, eu vendo mais chocolate; se faz mais calor, eu vendo mais cerveja; se chove, as pessoas não saem à rua, não vão à banca ou não compram revista. Então, o ambiente natural, temperatura, chuva, intempéries, a escassez e a abundância de energia acabam influenciando a maneira como as pessoas fazem negócio, influenciam a relação entre empresa e consumidor. E conhecer esse conjunto de forças é fundamental para uma empresa ser bem-sucedida.